A paz do Senhor a todos os que estão nos ouvindo. Nós estamos de volta para gravar mais um vídeo sobre o tema pré-tribulacionismo. E nesta oportunidade nós estaremos falando a respeito dos sinais da vinda de Jesus. E como base nós estaremos lendo Evangelho de São Mateus, o capítulo de número 24 até o versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos estavam aqui, juntamente com Jesus, nos últimos momentos do ministério terreno de Jesus, e eles iam saindo do templo. Esse templo aqui é o mesmo templo que foi construído por Salomão lá no Antigo Testamento. A localização desse templo era o Monte Moriá, ou um dos montes Moriá, aonde Abraão, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 22, iria sacrificar o seu filho Isaque. Foi exatamente nesse monte que foi construído esse templo. Depois desse templo, ele foi destruído no ano 585 por o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Depois ele foi reconstruído após o cativeiro e depois ampliado e adornado por Herodes o Grande ou Herodes o Idumeu, que era descendente de Esaú. Então, este era o templo. E os discípulos mostraram para Jesus e falaram assim: Olha, Senhor, que pedras, que ornamento, porque o templo em Jerusalém era o orgulho de todo o judeu. Então Jesus diz da seguinte maneira: Vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus estava dizendo que tanto a cidade como o templo iria ser destruído. Após Jesus falar isso para os discípulos, eles seguiram em direção ao Monte das Oliveiras, que fica defronte Jerusalém. E já em particular, os discípulos perguntam: Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 3 perguntas. Quando serão essas coisas? É uma referência à destruição de Jerusalém e à destruição do templo. A segunda pergunta é: que sinal haverá da tua vinda? E a terceira pergunta é: que sinal haverá do fim do mundo? Observamos uma coisa bastante interessante e nos apegamos à palavra sinal e vinda. Os discípulos estavam perguntando para Jesus que sinal haveria da sua vinda. Da sua vinda. A palavra vinda no Novo Testamento é a tradução da palavra grega parousia. Escreve-se parousia e pronuncia-se parúzia. E ela aparece graficamente 33 vezes no Novo Testamento. Mas, como significado da vinda de Jesus, ela aparece exatamente 24 vezes. Então, essa palavra parousia ou parúzia, ela pode ser traduzida por aparecimento, chegada, presença ou vinda. Como aparecimento, ela aparece na Bíblia uma vez. Como chegada, ela aparece 2 vezes. Como presença, ela aparece por 3 vezes. E como vinda, ela aparece 18 vezes no Novo Testamento. Mas devemos entender que o que os discípulos perguntaram não era a respeito de sinais que antecederia o arrebatamento da igreja, e sim a vinda de Jesus visível
em glória sobre o Monte das Oliveiras. A pergunta não é, Senhor, que sinais haverá para o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja, sendo um evento distinto da vinda de Jesus, ele é um acontecimento iminente. Não há necessidade de que nenhum sinal aconteça antes desse evento para que ele aconteça. Porque se tem que acontecer algo para que o arrebatamento aconteça, ou seja, um sinal, o ensinamento da iminência, ele cai totalmente por terra. Agora, há sinais evidentes, e esses sinais, cada dia que se passa, estão se intensificando cada vez mais, e esses sinais, eles estarão aumentando numa proporção muito grande após o arrebatamento da igreja, principalmente no período da grande tribulação, sobre os sinais nos céus, né, coisas espantosas acontecendo nos céus, para mostrar que a vinda de Jesus em glória está próxima a acontecer. Agora vamos falar aqui rápido sobre 8 termos que a Bíblia usa para arrebatamento. São termos na língua grega. O primeiro termo que a Bíblia usa é a palavra harpazo, que traduzida para o português quer dizer roubar, arrastar ou carregar para longe. E o interessante é que dessa mesma palavra harpazo é que veio a palavra portuguesa arpão, que é aquela ferramenta que as pessoas usam nas pescas artesanais, né, ou predatória, para fisgar o peixe e puxar ele com força. Então a palavra harpazo, ela é traduzida em português por roubar, arrastar ou carregar para longe. Fala do arrebatamento. E em Tessalonicenses 4,17 encontramos essa palavra. Então nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, seremos arrebatados. Arrebatados aqui é a palavra harpazo. A segunda palavra é a palavra epsionagoge, que literalmente quer dizer sinagoga, que quer dizer reunião ou assembleia. A sinagoga era um lugar que, após o cativeiro babilônico, foi criado, acredita-se que por Esdras, né? Para que os judeus se reunissem quando o templo não estava disponível para eles adorarem a Deus. Então o povo se reunia ali na sinagoga. Também é uma palavra que se refere ao arrebatamento da igreja. Em Tessalonicenses 2:1, segundo, nós encontramos essa palavra. Agora vos rogamos, irmãos, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. A palavra reunião aqui é a tradução da palavra epsionagoge, que quer dizer reunião ou assembleia. A terceira palavra é a palavra grega alato, que quer dizer mudar, transformar ou trocar. Essa palavra está em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículos 51 e 52. Lá diz dessa maneira: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num instante, num piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui a palavra alato, que quer dizer mudar, transformar ou trocar, ela aparece por 2 vezes como referência ao arrebatamento da igreja. A quarta palavra é a palavra paralambano, que quer dizer levar ou receber para si. E ela está no Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo de número 13. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Levar e receber para si, tradução da palavra
paralambano. E Jesus falou assim: eu vos receberei para mim mesmo. A quinta palavra é a palavra epifaneia, que quer dizer em português manifestação ou aparição. Devemos atentar para essa palavra, que ela aqui é uma palavra cambiável. Ela pode se referir-se tanto ao arrebatamento da igreja, como à vinda de Jesus em glória. É o contexto que vai definir se é arrebatamento ou se é vinda de Jesus em glória. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. A outra palavra é a palavra ruomai, que quer dizer atrair para si, resgatar ou libertar. Está em Tessalonicenses 1:10. Para aguardar do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra da ira futura. A palavra livrar aqui, ou livra, é a tradução da palavra grega ruomai, que quer dizer atrair para si, resgatar ou libertar. No caso aqui, atrair, resgatar e libertar fala a respeito da ira vindoura, que é uma referência direta à grande tribulação. A sétima palavra é apocalipse, que quer dizer um desvendamento, uma exposição e uma revelação. E está em 1 Pedro 1:3. Portanto, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E a palavra revelação é a tradução da palavra grega apocalipse, uma referência direta ao arrebatamento da igreja. E a oitava e última palavra que se utiliza muito é a palavra parousia. Essa palavra, ela traduzida para o português, ela é presença, vinda ou chegada. É outra palavra também cambiável, que tanto serve para o arrebatamento como para a vinda de Jesus, e é o contexto imediato que vai identificar se essa palavra vinda é para a vinda de Jesus em glória após o arrebatamento da igreja, ou o arrebatamento, melhor dizendo, para a vinda de Jesus após a grande tribulação, ou o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Está escrito assim: sede, irmãos, pacientes até a vinda de nosso Senhor. Eis que o lavrador aguarda o precioso fruto do solo, com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, 7 e 8. Então, por duas vezes aqui nós encontramos a palavra vinda, que é a tradução da palavra parousia. Deixa-me repetir. Essas palavras todas, elas não querem dizer arrebatamento, mas são palavras que se utilizam na língua grega para arrebatamento. Porque a única palavra na língua grega que pode ser traduzida por arrebatamento é a palavra harpazo, que no latim foi traduzido por rapere, e no inglês foi traduzida por raptus, e no português foi transliterada para arrebatamento. Somente a palavra harpazo literalmente pode ser traduzida por arrebatamento da igreja. Muito bem. Agora, a respeito da vinda de Jesus, praticamente todas as pessoas saberão quase que o momento exato que vai acontecer, devido aos sinais nos dias de hoje e os sinais que vão continuar e vão se intensificar após o arrebatamento da igreja. Tem muitas pessoas que estão esperando a manifestação do anticristo, a perseguição dos crentes, ou a implantação do sinal, ou da marca, ou do nome da besta, para que depois Cristo venha. Em nenhuma passagem da Bíblia Sagrada nós somos
advertidos a esperar a manifestação do anticristo, mas sim a manifestação de Cristo para arrebatar a igreja e para os judeus, a manifestação de Jesus para livrar os judeus das mãos do anticristo. Agora eu quero falar sobre a iminência, que o arrebatamento é algo que pode acontecer a qualquer momento. A vinda de Jesus em glória sobre o Monte das Oliveiras não pode acontecer e nem tampouco irá acontecer a qualquer momento, porque não é um evento eminente. Porque para que isto aconteça, primeiro tem que acontecer o arrebatamento da igreja. Primeiro ele tem que ir com os seus santos, para depois voltar com os seus santos. E a saída com os seus santos é o arrebatamento da igreja. E a vinda com os seus santos é a vinda de Jesus em glória. Muito bem, versículos que falam a respeito que Jesus pode voltar a qualquer momento. Esses versículos estão nas epístolas. Diz assim: aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1,7. Paulo falando que ele estava aguardando e estava advertindo os santos da igreja de Corinto que era para eles aguardar a vinda de Jesus. Fala da iminência que pode acontecer a qualquer momento. Depois, 1 Coríntios 16, 22, está escrita a palavra maranata. A palavra maranata é uma palavra na língua aramaica que nós dividimos ela em três sílabas. É mar, ana e tá. E era a saudação dos discípulos naquela época não era a paz do Senhor, a paz de Cristo, ou graça e paz, e nem tampouco paz de Deus. A saudação que eles faziam uns para com os outros era maranata, e essa palavra é uma palavra na língua aramaica, que quer dizer, vem nosso Senhor, ou o Senhor nosso vem. Fala da iminência, da brevidade da vinda de Jesus para arrebatamento que pode acontecer a qualquer momento. Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Está falando que Paulo, junto com eles, estava aguardando, fala da iminência da vinda de Jesus. Filipenses 4:5, perto está o Senhor. 1 Tessalonicenses 1:10, e para aguardardes do céu o seu Filho, fala da iminência da volta de Jesus Cristo, que ele estava esperando naquela época, nos seus dias, naquele momento, ele estava esperando que o Senhor Jesus manifestasse para arrebatar a igreja. Tessalonicenses 5:6, assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Estava falando para eles naquela época que eles tinham que vigiar e nem tampouco dormir o sono da indolência, porque o Senhor podia voltar a qualquer momento. Timóteo 6:14, para que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava falando para o seu filho na fé, Timóteo, para que Timóteo ensinasse os outros, guarde os mandamentos, fique firme até a vinda do Senhor Jesus. Fala da iminência da volta de Jesus. Tito 2:13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Está falando também a respeito da brevidade de um evento que poderia acontecer a qualquer momento, até mesmo nos dias de Paulo. Tiago 5, 7 e 9. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, pois a vinda do Senhor está próxima, eis que o juiz está às portas. Tiago falando para os irmãos que estavam dispersos da seguinte maneira, falando da seguinte maneira, olha, sede pacientes, tenham paciência, porque a vinda do Senhor já está próxima, ela pode acontecer a qualquer momento. É a vinda aqui, parousia, referindo-se ao arrebatamento da igreja. Pedro 1:3, 1 Pedro, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos será trazida na revelação de Jesus Cristo. Judas 21, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apocalipse, capítulo 3, 11, 22, 7 e 17 e 12 e 20. Eis que venho sem demora.
Todas essas passagens supracitadas, elas falam a respeito da brevidade da vinda do Senhor. Dias atrás eu estava ouvindo um debate entre um pastor pré-tribulacionista e um pastor pós-tribulacionista. O pastor pós-tribulacionista, ele afirmou o seguinte: olha, eu tenho certeza que essa noite Jesus não vem, nem amanhã, nem essa semana, nem esse mês, nem nesse próximo ano, Jesus não vem de forma nenhuma. É uma afirmação muito irresponsável um pastor se posicionar diante de um público em rede nacional falando ou fazendo uma afirmação igual a essa, dizendo que as pessoas podiam ficar tranquilo, que no próximo ano podia ter certeza que Jesus não viria de forma nenhuma. Enquanto que os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos dos apóstolos era algo totalmente diferente. Era para vigiar, porque o Senhor poderia voltar a qualquer momento. Isso abre espaço para pessoas distanciarem do Senhor, para pessoas dormirem o sono da indolência, para pessoas querer dar uma chance para o pecado, querer desfrutar o mundo e não viver em constante vigilância de forma alguma. É um ensinamento de pessoas que não faz diferença entre Israel e entre igreja, porque uma vez não fazendo a devida diferença entre Israel e igreja, também não fará diferença entre arrebatamento e vinda de Jesus em glória. Mas tenhamos certeza, o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Preguemos isso, sejamos sóbrios, vigiamos, não vivamos como o mundo vive, não nos embriaguemos como o mundo anda se embriagando, porque os que se embriagam, eles se embriagam de noite e eles podem perder esse evento tão glorioso que é o arrebatamento da igreja. Por isso, eis aqui a minha advertência baseada na palavra de Deus. Ensine, pregue, fale para os seus amigos, para os seus parentes, seja no púlpito, seja fora do púlpito, que a qualquer momento o Senhor virá e nos arrebatará para nós estarmos com Ele. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Amém.